estamos aqui. Vocês abriram o sorriso, né? Para quem não tá vendo e quem tá nos ouvindo, nós fomos iniciar a gravação e o casal abriu o sorriso. Isso que é positivo, né? Ou foi só para as câmeras? Fiquei em dúvida. Gurizes, eu vou deixar você se apresentar porque nós estamos agora no 9º programa da 2ª edição, que é a nossa edição Primeira Raiz, foi feita a moda Loloco, mal tínhamos uma câmera, né, uns microfonezinhos, e hoje nós estamos nesse estúdio que vocês viram, que a gente não sabe para que lado a gente olha de tanta câmera que tem aqui. Por isso, se apresenta então, quem são vocês, quem é o casal que está chegando aqui empreendedor? Bom, eu sou a Juliana Nietzsche, tenho 37 anos, somos empreendedores juntos aí, esse casal vai fazer 10 anos agora, dia 13 de fevereiro, que a gente iniciou a empresa, a papelaria Top Paper. Para quem não conhece, fica na frente do Clube Dores ali. E estamos nesse ramo aí, empreendedor raiz mesmo. A gente ficou muito lisonjeado de estar participando, porque a gente acredita muito nesse teu projeto e a gente veio desse empreendedor raiz, de começar do zero e ter que aprender na marra muitas vezes. É isso que nós vamos ver. E quem mais? Quem tá aí? Olá, tudo bem, Rodrigo? A Juliana não falou os olhos verdes, não apresentou? Não vou mais fazer propaganda, fiquei ressabiada da última vez. Então, eu me chamo William Dias, tá? Sou natural de Agudo, sou corretor de imóveis, empresário há 10 anos e hoje estou abrindo aí a minha própria imobiliária, então... Segundo negócio da família. Exatamente, o segundo negócio, a imobiliária se chama William Dias Imóveis. Estou abrindo agora na frente do Clube Dores, né, ao lado da papelaria, que nós já temos 10 anos, e dando o meu pontapé inicial no projeto de carreira solo mesmo, né, de empreender no ramo imobiliário. Falando em carreira solo, tu toca também, né? Já fui músico, já. Olha aí! Já fui músico, já dei shows aí na região. Trabalhou como músico fazendo show então também? Sim. Antes de empreender... Era o ramo da música? Então vamos voltar, vamos começar lá para o pessoal entender. Para quem está chegando agora, é a primeira vez que ouve o programa, nosso programa é trazer história de empreendedores raiz para contar para nós todos os seus passos, né? Para a gente saber que não é fácil, que a coisa não é só ver a colheita, mas sim a plantação e todo o tempo de acompanhar essa plantação. E o mais importante é para as pessoas que eu sempre friso, lembrem, 75% das empresas no Brasil são pequenas e médias, de empreendedores como nós que faz a sua história. Então temos que valorizar o empreendedorismo e essa é a minha luta do meu projeto maior, é que as pessoas aprendam sobre empreendedorismo para dar o valor aos empreendedores, que é a máquina propulsora de um país. Vamos lá, voltando então, antes de nós empreender, a infância dos dois, como é que foi? Eu sou filho de radialista e minha mãe é funcionária pública, aposentada já. O pai também está aposentado, mas continua trabalhando no rádio. Como eu falei, nós somos naturais de Agudo, uma cidade pequenininha, cidade vizinha daqui. Minha infância foi uma infância muito feliz, né? Sempre tive... Pai narrando, acompanhando muito jornadas esportivas, muito futebol. Eu já ia perguntar, porque eu te vejo só envolvido com o time de Agudo lá e o futebol. Gosto bastante, inclusive aí eu já abri a possibilidade para a Parceria Solar ser patrocinadora aí do time, né? Time que tá rodando aí a Série B agora, Série Prata do futsal, né? Time lá de Agudo. É de Agudo mesmo, né? É de Agudo. Exato. Como é que é o nome do time? AGF. AGF, Associação... Agudense de Futsal. Show. Não, e até para as pessoas que estão ouvindo do Rio Grande do Sul. Mas eu não sou atleta. Mas é legal as pessoas verem, porque uma cidade pequena ter um time, principalmente na elite, né, assim, do salão, não é fácil. Esse time é um projeto, ele retornou após 20 anos. 20 anos atrás eles iniciaram um time, um grupo, e foram campeões do estado pela Série Bronze. E depois encerrou o projeto. E agora esse projeto voltou 20 anos após, né? E eles foram campeões de novo no retorno e foram campeões invictos do estado. Então é uma coisa que é muito fervorosa lá. O problema é só... a cidade acolheu totalmente. É lindo de ver. Eu vejo o William quando bota as postagens dele e tudo. Eu vi que ele troca a mulher pelo futebol sempre nesse dia. Não. Não. É que eu tenho esse sorriso assim, querido, mas... né? Mas é uma coisa muito legal de ver. Eu vejo os vídeos, o William tá postando, botando... Só que eu acho que o maior desafio é poder manter, né, o time, o custo por uma cidade ser pequena. Eu acho que esse é o grande problema. Mas vamos lá, então o William, filho do radialista, lá em Agudo. Isso, minha mãe funcionária pública, né, tive uma infância muito legal. Cheguei em Santa Maria em 2007, quando vim para o Exército, né.
Fiquei no Exército de 2007 a 2013. Fui primeiramente soldado, depois passei um período a cabo, né? E 2013, que aí sim, né? Eu tinha mais um ano para ficar no Exército, para completar o 7º ano, surgiu a oportunidade daí, através de um vizinho, de nós iniciarmos aí na nossa carreira de empreendedor. Mas aí a gente vai falar da carreira de empreendedor na sequência, né? Primeiro vamos ver, então, a senhora William. Bom, eu nasci em Campo Bom, uma região ali de Novo Hamburgo, setor calçadista total. Meus pais saíram do interior com 20 anos de idade em busca de um emprego, então trabalharam na lavoura, agricultura, aquela coisa de casa do interior, e foram buscar esse emprego na cidade grande, que seria Campo Bom. Lá eles iniciaram no setor calçadista, onde se aposentaram. Nós tivemos a oportunidade de vir para Agudo quando eu tinha 8 anos, para abrir uma filial da empresa que eles trabalhavam. E aí meu pai, um casal também trabalhando juntos, teve essa oportunidade de vir abrir essa empresa, essa filial de uma multinacional em Agudo. Então eu tenho essa veia empreendedora muito bacana, esse espelho do casal trabalhar juntos. Muitas vezes recorremos a eles nas dificuldades. Quem é casal aí, que trabalha junto, sabe que nem tudo são flores. Graças a Deus a gente sempre se deu muito bem. Só que tem aquelas divergências do que fazer, como fazer, e o maior segredo que eu acredito que é não levar para casa, né? Tratar realmente a sociedade como dentro da empresa. E chegou da porta para dentro, a gente é marido e mulher, aqui a Ju e o William, e deixar lá mesmo o que aconteceu lá. Então a gente foi para Agudo em 93 e depois eu iniciei a faculdade de farmácia, que era uma coisa que eu gostava muito. Me formei. Aqui em Santa Maria. Me formei em Santa Cruz, na verdade. Santa Cruz. Quem me trouxe pra cá foi o moço dos olhos verdes. Que na época a gente se conheceu em 2009. Se conheceram em Agudo. Em Agudo. Teu primeiro negócio era em Agudo, então? Eu nunca tive negócio. Não, ele era militar. Não, era na época ainda de militar. Isso. A gente se conheceu em 2009, em Conheceu Agudo. o Cabo William? Cabo William. Dias. Cabo Dias. Cabo Dias. Ele é recente tinha saído do Cabo. Tava feliz da vida, né? E eu tava no último ano da faculdade, indo em busca do meu estágio final, e aquela coisa, loucura total. Farmácia não é um curso tão fácil. E a gente se conheceu e eu precisava escolher o meu estágio. E aí eu falei, não, vou deixar Santa Cruz de lado, vou voltar todo pro lado de Santa Maria, que ele tá lá e tal. Aí consegui um estágio aqui numa empresa aqui. E a gente decidiu vir morar juntos e vamos tentar a vida juntos e tal. E a gente, né, embarcou nesse barco aí. Foi bem simples assim a história. Não, né? Não é tão simples. Isso é para um outro podcast que o Rodrigo vai marcar um dia. Mas é uma história linda, uma novela mexicana. Eu hoje acabei de cumprir a minha palavra. Eu falo, eu cumpro. Eu falei do pão da Elisete e eu acabei de dizer que a primeira pessoa a partir de 16 horas passar lá. Quer dizer, o nosso Raizcast está sendo nessa terça-feira. Isso que nós estamos gravando é numa sexta-feira, tá, pessoal? Então, eu falei do pão e cumpri. Olha, se tu falou que no próximo nós vamos falar sobre isso aí, eu vou marcar um só pra isso aí, vai gerar polêmica. Eu sou uma pessoa de palavra. Pode marcar, que daí então nós porque vamos assim marcar. A gente precisa de umas 2 horas só pra falar da história toda. Então nós vamos marcar o próximo podcast quando chegar em junho. É junho, o Dia dos Namorados? Julho? É, junho. Junho? Não se então, em junho, o meu marketing vai anotar, prepare-se, e você vai ser um casal que vai vir com a história de como... Gente, vocês não têm noção como é essa história. Eu dou risada até hoje, então vamos deixar para depois, então. E aí, então, se conheceram, aceleraram, estavam vindo para Santa Maria? Viemos pra cá e aí... O William ainda no quartel? Sim, ele tava no quartel e eu finalizando minha faculdade, aí alugamos um apartamento e viemos morar aqui. E ele já tava aqui, na verdade, a gente só trocou o apartamento e foi morar junto. Tava dividindo com outro colega do quartel, mas aí surgiu ela, eu tive que expulsar o pobrezinho, tiramos ele de lá praticamente. Perdeu a vaga. E aí, a gente tinha uma ideia muito grande de fazer algo novo. Na verdade, a minha ideia, como eu fazia farmácia, era ter a minha farmácia, comprar uma farmácia, fazer alguma coisa. Não se tinham tantas redes fortes como se tem hoje, então era mais viável na época. Hoje já... Isso nós estamos falando quanto tempo? 10 anos? 12? 14. 14 anos. 14 anos atrás. Era bem... tinham duas. Mas hoje, como redes. tudo empreendedor e as pessoas... E sabe que foi bom tu falar isso? Porque uma coisa que as pessoas têm que se dar conta, que em qualquer ramo hoje, tu vai competir com grandes corporações, com grandes redes, onde tem
compras, valores diferenciados, produtos. E aí que vem a diferença, e por isso que eu falo do empreendedor raiz, que é na questão do atendimento, coisas que nós vamos entrar daqui a um pouco nesse assunto. E aí, nesse meio, né, nesse tempo, surgiu a papelaria, que era do nosso vizinho de porta, vamos dizer assim, morava do lado da nossa casa, nós estávamos tomando um chimarrão, e ele chegou e disse, gente, tudo bem, tô indo embora, tô vendendo a minha papelaria, vocês não querem comprar? E falou com aquele intuito de, né, de contar pra gente, mas também nos oferecendo. E na minha ideia, eu falei, não, né, ele era cabo enfermeiro e eu na parte da saúde também, terminando minha faculdade, falei, não, tá, se a gente souber de alguém, a gente te fala e tal, e trocamos uma ideia, ele entrou e a gente continuou. E aí foi que o empreendedorismo bateu no William. Porque ele falou assim, no William, ele que a gente... É que tu vai cansando, né? E tu sabe que teu período, ele finaliza, né? Tem um tempo, né? Tem um tempo, e aí já tava, né? Para entrar pro último ano. E essa oferta dos nossos vizinhos foi exatamente em fevereiro. Um período que tu reenganja ou vai embora, né? E eu tava já com toda a documentação pronta para reenganjar. E aí, nesse período... Reenganjar, para quem não sabe, é a questão de renovar seu contrato no quartel. Exato. Portanto, soldado, cabo, sargentos e oficiais temporários tem renovação anual do seu contrato. Isso Existe mesmo. Um tempo limite, né? Em média, teve até 6 anos, depois 8 anos, 9 anos, voltou para 7 anos, mas é dentro dessa média nunca chegando a 10 anos, para gerar uma estabilidade. Então, isso que é o enganjar. Exatamente. E aí, se aproximou do período dessa renovação, e eu disse, se não for agora, eu vou ter que permanecer mais um ano, o cavalo vai passar encilhado e a gente vai perder a oportunidade, né? E aí, nós fomos conversar primeiramente entre nós, pensar sobre o negócio. Se aquilo tinha nexo. Tinha nexo, né? Como seria a nossa vida a gente, com isso? Por mais que eles fossem nossos vizinhos, a gente nunca tinha ido até a papelaria, então a gente não conhecia também, né? E aí, nesse start que a gente teve, a gente recorreu a pai e mãe, né? Sempre. A gente tem uma base familiar muito boa, graças a Deus, tanto da minha parte como do William. E aí a gente fez uma reunião familiar com todo mundo, pai, mãe. Sentamos e falamos, a gente precisa reunir todo mundo hoje porque a gente tem uma proposta e a gente, né, tem essa visão, assim. Não tínhamos o dinheiro, né? Óbvio. duas Tava pessoas saindo do quartel, aquela indenização pequena e uma motinha. E uma moto a gente tinha. A gente tinha o carro, né? A gente tinha um carro e uma moto. Sim, milico não tem carro, né? Milico tem carro. E aí nós íamos ter que, né, se desprender desses veículos e tal, e também precisar ter outros para ir trabalhar, porque a nossa casa era longe da onde a gente ia comprar a loja. E nós tínhamos recém comprado a casa própria, tinha esse custo mensal. Sim, também, então nós dois, depois comprarmos e arcarmos com todos esses custos, né? A gente tinha muito medo, muito novo. Então a gente foi recorrer a voz da experiência, que é pai e mãe. E aí eles nos perguntaram, fizeram todo aquele, né? Aquelas perguntas sobre aí, como vai ser e tal. E eles acharam muito legal, acharam muito viável, acharam, né, abraçaram a causa. Principalmente viam mais como uma oportunidade para mim, porque como a Ju tinha uma formação... Já tinha a formação dela? Ela tinha a formação dela, né, se pensou numa oportunidade realmente para mim, né, pelo viés que eu também sou uma pessoa que me comunico bem, já tinha trabalhado no comércio, então eles acharam, vamos apostar, eu acho que vai dar certo. E, né, para o William já daqui a pouco tem um direcionamento, fazer uma faculdade, alguma coisa, nunca fiz, né. Fiz cursos de técnico em administração e contabilidade. E a Juliana Começou também, uma faculdade também, comecei, por causa do estágio. Porém, né, decidi que ia empreender e naquele momento ali não dei sequência na faculdade, né? Então, foi esse start mesmo que todos tiveram. Vamos apostar neles, porque eles são jovens, eles querem as coisas, né? A gente sempre quis bastante. Muito. A gente, de apartamento locado, a gente queria nosso imóvel. Do nosso imóvel, a gente queria nosso carro. Da nossa casa... é que bate sempre o pensamento junto, né? Vamos para esse lado. Exato. Daí da nossa casa, a gente queria ela imobiliada. Então, a gente sempre buscou. A gente nunca se acomodou. Até hoje, a gente não se acomoda, né? A gente nunca pode parar. Sempre tem que estar pensando para frente, né? Mas esse futurismo, ele também gera... ansiedades. Muita ansiedade. Né? Sim, nos fez também dar um passo maior que a perna no meio desses 10 anos. Mas aí começamos a empresa, os pais ajudaram daqui, ajudaram dali, entrou a tal da motinho no negócio.
E não tínhamos caixa, gente. Não tínhamos R$1 de caixa. Era o que vendia de dia para pagar de noite. E claro que a gente sabia que tinha... E mais tinha... a dívida do que tinha comprado. Claro. Não. É, ali negócio a gente conseguiu comprar à vista. Não, mas devia pros pais, né? Claro. Ou ganharam, agora eu quero saber. Na verdade, a gente ganhou. Esse start então, inicial, na época, eram R$50 mil. A moto entrou como, não me engano, 10, 12 mil, alguma coisa. E aí os pais se dividiram. Eu ajudo aqui, eu ajudo... metade de cada um. Então, aí tem uma história muito legal de ver, porque... Muitas histórias do zero fazendo e muitas histórias vêm da família dando o apoio. Exato. Então é muito legal isso. Feliz de quem tem uma família para dar um apoio. Sim, eu sempre digo que é bacana também, porque nós nunca fomos filhos que queriam carro, que queriam, eu quero meu apartamento. Hoje já é meio, mãe, eu quero um carro. A gente via necessidade. Pra te ter uma noção, eu pedi um terreno quando a minha mãe ofereceu alguma coisa. Filha, eu tô me aposentando, vai vir um dinheiro aí, né, no retroativo e tal. O que tu quer? Eu quero te ajudar, né? Então, mãe, eu quero um terreno para construir. Ela, o quê? Um terreno? Então, a gente já vem numa criação sempre pensando diferente. Em algo que seja para efetivar, né? Pra ter... Nunca nos bancamos em pai e mãe, sabe? Por mais que eles pudessem nos dar uma vida boa e a gente, né, que nem meus pais depois tinham a própria empresa, eu podia ter ficado lá. Olha, vou trabalhar aqui e, né... Não, a gente sempre quis mais. E aí juntou nós dois, graças a Deus, Com a vontade. Uniu e a vontade fechou. E aí a gente se abraçou e bora. Eu acho que já na união foi uma gana, uma garra, uma coisa acelerada. Que nós não vamos falar agora, né? Isso vai ficar para junho. Exatamente. Isso aí. E começamos, né, o negócio lá e sem conhecimento, aí inicialmente a primeira semana o antigo proprietário ficou com a gente. Ficou comigo, na verdade, porque o William tava fazendo... Ainda tava no quartel. Eu tava desvinculando, né? Aí, primeiro start, assim, primeira semana, 2 semanas, não, acho que não deu 2 semanas, né? Eram pra ser 2 semanas e aí a gente... Uma semana falou, não, deixa que a gente toca agora sozinho, a gente já aprendeu o que precisava. Exato. E agora é na raça. É assim que é a coisa, não adianta, né? Não tem. Porque daí ficava vinculando muito a imagem deles ainda lá dentro. Eu vou fazer um teste, vocês estão acompanhando o Empreendedores Raiz. Vocês viram a minha fala sobre ordem e progresso? Sim, E o que vocês acham sobre isso, que agora que tu falou? Eu acredito que é o progresso e depois a ordem. Exatamente, eu sou dessa opinião. Porque, inclusive, ontem também eu recebi uma mentoranda que ela está acompanhando e ela foi a única como 90 pessoas, ela falou que botaram tudo que concordam no inverso, ela colocou que não, tem que ser a ordem depois o progresso. E aí ela fez a fala agora no story que tem ali, que ela entendeu o que é e realmente ela entende. É o contrário. É isso aí mesmo, tu tem que tocar. Claro que tu vai te organizando, vai fazendo, e cada evolução, cada vez que dá uma crescida, tu te organiza e aí tu vai fazendo. Mas não que tu consiga planejar, organizar para depois crescer. Não. Quem é raiz mesmo, que é essa tua... Teu bordão? Teu bordão, vamos dizer assim. Quem é raiz mesmo, é isso. Não tem muito planejamento, é na raça. Que nem a gente diz, a gente almoçou no banheiro durante quase 5 anos, a gente queria muito colocar funcionários para dar uma aliviada na nossa carga, que era uma carga muito pesada, porque a loja, graças a Deus, tomou uma proporção diferente, mas a gente abria mão disso para crescer, vamos dar conta, a gente vai dar conta, porque a gente quer ampliar, a gente quer botar uma linha nova de produtos. Então, 5 anos foi muito na raça, assim. Foi muitas noites sem dormir, foi muitas noites que a gente ia pra casa de carro exausto, cansado, sujo, porque a gente limpava a loja, a gente trocava vitrine, a gente fazia buraco na parede. Nossa, que a gente Todas fazia, eram a gente que fazia. Tudo. Então, a gente ia pra casa, eu me lembro uma cena... Nossa, que a gente falou nesses dias, quando a gente tava indo pra lá, porque a gente morava lá no Terra Nova, que é indo pra sede campestre do Clube Dores. A gente tava indo pra lá e eu falei, amor, tu lembra quantas vezes a gente desceu aqui de madrugada e a gente batia na perna um do outro, assim, ele dirigindo, e eu falava assim, um dia a gente vai rir de tudo isso. Um dia isso vai fazer sentido e a gente tá no caminho certo. Por mais difícil que seja agora, dia a gente vai colher, a gente tá plantando. E as pessoas hoje em dia querem colher e querem plantar e colher amanhã. E é o que nós estamos fazendo agora aqui. Tu pode ver o que é o Raiz Cast, o que eu espero desse projeto Método Raiz. Eu tô plantando, eu iniciei, se fosse um tempinho mais atrás, muitos já diziam, é louco, coisa não vai. Eu ouvi as pessoas falando. Só que tu vai indo. Hoje eu tenho visto, por exemplo, o público muito focado no Insta, e ele cresceu, assim, nessas últimas semanas, mais de 150 seguidores e muito positivo.
tá chegando a 3 mil. Se vocês acompanham, vocês vão ver que fevereiro vai estourar 3 mil. E é uma página que eu não faço essa troca, eu sigo, tu me segue. Não, a página eu acho que no máximo segue 80 pessoas, 90 pessoas, que são conteúdos que eu gosto de, ou da minha equipe, ou conteúdos que eu preciso ver na página. O resto são 3 mil seguidores que vão lá para ver o conteúdo orgânico que querem através daquilo ali. E é muito positivo, sabe? E é o que nós estamos falando aqui. Vocês vão ser testemunha daqui a alguns anos, que é o meu projeto. É uma loucura, que é o meu projeto. De ter um programa, de ter mentoria, de ministrar palestra, uma coisa muito grande. Eu quero largar minhas empresas para a minha aposentadoria vai ser essa. Esse é o meu projeto. Legal, então, estou dividindo com vocês quem está ouvindo aqui, que é o meu projeto. Porque a gente te conhece aí já o meu projeto. Muito antes e sabe que realmente é a tua cara isso. Eu gosto muito, né? Gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de estar com as pessoas. Então, eu acho que eu estou pegando um know-how que dá para ajudar muitas pessoas. Então, a ideia é essa. Não só ajudar, ganhar dinheiro e viver disso, né? Na minha aposentadoria. Que a aposentadoria eu acho que a gente não precisa ganhar tanto, mas precisa viver bem. E o que tu falou uma coisa, sabe que isso é muito legal para as pessoas entenderem, porque muitas pessoas, elas olham a tua fase, teu crescimento e acham que tu precisa só de luxo, Então tem várias situações que tu tem que fazer análise. Tu deu o exemplo que vocês naquele momento não trocavam, não faziam, e tinham um foco que era aquilo ali, para crescer e todo aquele sacrifício. Eu vou dar um exemplo hoje. Por mais todo o patrimônio, tudo que eu tenha recuperando, né? Fazem apenas 5 anos agora, depois do golpe que eu levei. Então, estou retomando patrimônio, retomando tudo. Então, é um crescimento. Num outro nível, patamar, mas é um crescimento. Eu já aprendi meu nível, aquele que mal ganhava um salário, pagava conta de telefone. Então, várias fases. Aquela fase que eu conseguia pagar meu telefone, a fase que eu nem telefone tinha, a fase que hoje nem eu pago telefone, é lá através do meu financeiro que faz as minhas coisas. Então, eu já passei por tudo. E mesmo estando nessa fase hoje de, novamente, um crescimento, eu estava falando, inclusive, com um parente meu, que ele chegou e disse assim, ele tipo se espelhando, falando comigo, né? Eu disse, tá, cara, faz uma análise. Eu tô com um carro que eu comprei em 2018, foi um carro que eu adorei, peguei, poderia ter trocado, agora esse ano de novo, eu tava, vou trocar de carro. E eu acho que a gente só deve trocar de carro quando começa a subir na vida, quando tu pode pagar à vista. Se tu tiver que financiar um carro, não faça isso, faça investimento desse dinheiro e aguarde um tempo. Perfeito. Mas financiamento para a empresa, esse sim, tanto é que hoje eu fiz um store que me perguntaram se 30% do dinheiro, se ela sair para o investimento, eu pagaria conta e detalhe, e eu falei para ela que não, se ela fosse para mudar de local e fosse para ir para lá, ela faça o investimento naquele crescimento. Agora, se fosse para fazer uma obra, financia, porque o financiamento da obra é mais baixo e o dinheiro que ela tem, ela pode fazer capital e giro da sua empresa. Então, são várias situações, a hora de financiar, a hora de não financiar. E carro é uma coisa que não se financia, tu podendo comprar e tu tá em desenvolvimento, tu tem como desenvolver, investe dinheiro, gira esse dinheiro e compra a hora que tu puder sem financiar. A não ser que seja um juro aquele mais baixo do que tu ganha, né? Então, tem que fazer essa análise aí. E ele me perguntou isso, eu digo, cara, eu tô numa fase da minha vida muito boa, mas esse ano, em vez de trocar de carro, o que eu fiz? Vou jogar o dinheiro e trocar o carro? Não, comprei um apartamento para investir. Vou pegar... Perfeito. Só que também a gente não pode adoecer, né? Só comprar, eu querer crescer, eu querer guardar, porque a vida, ela passa. É um sopro. E aí, se eu contar uma história para vocês aqui, eu abri uma das minhas empresas, a RR Consultoria. Você sabe para que é essa empresa? Não foi o William, é a cadeira. É a cadeira. Sabe o que foi a RR? O que eu faço dela hoje? A empresa, ela é para quê? Unicamente exclusiva para nossas viagens. Então, eu tenho uma empresa que, quando eu vi, eu disse assim, não, essa empresa, ela vai ser uma empresa para me dar dinheiro para viagem. Então, a cada 4 meses, nós viajamos para o exterior. Tanto é que agora o pessoal escolheu, que nós estávamos falando, a viagem para Disney com toda a família em maio. E agora eu já estou programando a viagem também de setembro, um cruzeiro saindo de Nova York para o Canadá. Então, essa empresa, ela é focada para as nossas férias, para aproveitar a vida, porque se é trabalho, chega um momento, né? Então, é muito importante isso. O empresário, cada vez, ele tem que errar menos. Exatamente. Ele não pode mais errar. A gente está numa fase totalmente instável, né, de economia. Então, todo esse teu planejamento, essas tuas estratégias, elas têm que ser assertivas, né, para todos nós empresários. A gente cansou de fazer opções erradas. Também, muito. São 10 anos. Então, o empreendedorismo, ele faz tu aprender na marra, na dor. Aprender na dor. A gente
em fases que a gente juntou os boletos que tínhamos, levamos pro pai da Juliana pagar. Tu tem 10 anos. E eu vejo que vocês têm muita sorte. Família, né? Porque foi uma coisa que nós nunca tivemos, eu e Dona Jaque. Eu acho que isso foi a nossa dor de coisa, foi porque nunca tivemos ninguém do lado para ajudar. Vocês têm 10 anos. Nós temos 20 de empreendedorismo, o dobro. E se pensarmos que realmente a nossa reação aconteceu há 5 anos atrás, depois do último golpe. Sim. Então é uma coisa muito louca, né? É muito louco. Só que aí vem o que tu falou, Ilho. É a experiência e o ser assertivo no que vai fazer. Porque se nós levássemos um golpe desse que a gente levou 5 anos atrás, lá no começo, eu acho que nós não tínhamos voltado, não tínhamos conseguido seguir o caminho do empreendedorismo. Sim. Agora, com toda a experiência, conhecimento e network que eu tinha, isso aí a gente tirou de letra. E no nosso Brasil, hoje iniciar um negócio, né? Tu não tá iniciando um negócio e tem uma linha de crédito voltada para te iniciar um negócio. E geralmente é para os grandão, a linha mais barata, quem já está no mercado já há um tempo, quem já tem um score, quem já tem histórico, relacionamento com o banco. Então hoje a pessoa que começa o negócio, ela não está capitalizada para prever as piores situações, né? A pessoa corre muitos riscos. Caso foi pandemia, né? Pessoas que não estavam com fluxo de caixa preparado foram pro... É isso aí, verdade. E aproveitando o link da pandemia, foi a pandemia que depois de 8 anos startou a nossa vida. Porque a gente chegou num padrão, ampliamos a loja, depois de 5 anos a gente contratou funcionários, estávamos com um quadro de funcionários legal, 4 funcionários e nós 2. Preparamos toda a questão da maternidade, que eu queria ser mãe. Planejamos muito, porque uma criança não é só... Quando o casal é empreendedor, um deles vai faltar. Eu, como mulher, tinha uma preocupação muito grande. Eu sou saudável, eu sou tudo, mas ninguém sabe a gravidez que vai ter. E se eu não puder estar na loja durante 9 meses? E até atenção para a criança. E depois? Né? Então, toda uma questão, né? A gente sabe que depois que nascer tem aquele prazo que tu tem que cuidar. Mas muitas mulheres... né, às vezes tem que ficar em casa antes por uma pré-eclâmpsia, por alguma, enfim. E qualquer outra situação. E aí eu tinha todo esse medo. A gente falava, não, vamos planejar tudo, pior dos cenários, porque o que vier vai vir lucro, né? Então a gente esperou muito para chegar à maternidade, para não afetar o nosso único ganho, que era a loja. E tu vê como é a vida, vocês esperaram num planejamento. Eu e Dona Jaque antecipamos um planejamento. Tudo ao contrário. Porque eu tava no quartel, então eu tinha ainda 8 anos pela frente, quando nós casamos. Sim. E a definição foi, vamos ter filho enquanto estiver no quartel, que tem salário, plano de saúde. Tu pode estar em casa com as crianças e deixa que eu venha através do salário do quartel para nós tocar. Então, mas ao mesmo tempo tu confiou, né? Porque tu era temporário. Tu bateu no peito e disse, a responsabilidade é minha. Com certeza. Eu tenho que segurar nesses 8 anos. E aí vem o que a Dona Jaque briga sempre comigo, né? Que tu te acha muito bom, né? Eu digo, se eu não me achar muito bom... Quem vai achar? Quem vai achar? Como é que eu vou fazer as coisas? Exato. Eu tenho que me achar muito bom respeitando o espaço dos outros, mas eu tenho que me garantir. E eu tinha muita garantia, que eu tinha certeza que não... Tanto é que eu tinha... Pessoal, mas na minha formação, eu tenho nós militares, que no curso de formação a gente sabe que tem um livro, né, com as histórias. Eu era chamado de tubarão, mas é porque eu sempre fiz as coisas muito focadas, é o que eu digo hoje para as pessoas. Muitos vão te dizer, é puxa saco, não. Não, faz muito bem feito, foca no que tu tá fazendo, tu vai te destacar em tudo e tu vai estar sempre posicionado. Tanto é que eu saí aluno de destaque, e eu brinco muito que a minha mãe sempre dizia assim, eu vou entregar a boina pro meu filho, porque ela brigava por causa que era noivo, né? Eu vou entregar a boina pro meu filho. E aí ninguém entregou a boina, a não ser o general, porque eu ganhei o prêmio e eu recebi do general. Que legal, que honraria, né? Muito que show. Bom. Uma realização pessoal, né? Para todo mundo. Muito. E eu sempre lembro, isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, foco. E aí o que vocês falam, que batia na perna, imaginava. Eu quando estava lá, que nós estávamos em missões, estava em campo, E eu nunca vou me esquecer que daí chegou o capitão lá, chegou o sargento, assim, terminei uma pista de corda, um lance passando. E aí eu saí dela, não caí, a maioria caiu, eu não caí, atravessei que nem brincando. Aí eles fizeram eu voltar, mergulhar na água, voltar na areia e ficar rolando na areia, né? Eles chamam de croquete. E aí eles diziam pra mim, hoje se fizer isso, eu acho que é tortura, devem dizer que é tortura. Mas é muito bom, eu não me arrependo, eu adorava. E daí eles faziam rolar pra cá e me puxavam o máximo. E aí uma hora ele não se aguentou e eu sempre ali pra lá e pra cá. E ele olhou e disse assim, ô Correia,
que tanto, eu não vou falar as palavras aqui, né, mais suave, que tanto que tu fica pagando e rindo, seu idiota, o que tu pensa? Digo, eu só tô pensando, final de ano, eu ser um dos 0 da turma e poder meu contra-cheque, meu salário. Porque hoje eu tô dentro do quartel comendo e fazendo, pra mim já é o, né? Era salvação, não tinha casa, não tinha nada, eu dentro do quartel, morando no quartel, o pessoal reclamava, eu era feliz. Tinha arroz, feijão, casa, tudo. Tinha tudo. Claro. E o pessoal reclamava e eu era feliz, porque eu não tinha onde morar. Então ali foi... Top. Legal. Por isso que eu digo, né? Quando a gente tem necessidade, a gente tem que... Mas eu encaro isso às vezes também, que as pessoas esquecem isso. É ter essa humildade de lembrar de onde saiu, ter esse pezinho no chão. Eu posso estar lá em cima hoje, tu pode estar fazendo, né, de 4 em 4 meses uma viagem, que show, tudo teu crescimento, mas tu lembra que tu rolava lá pra custear o mês, pra chegar no final do ano e ganhar aquilo. E muitas pessoas ficam arrogantes. Tem amnésia. Tem amnésia, não lembro mais, não lembro que nem nós, a gente almoçou lá no banheiro. Ah, que feio falar, não vamos falar isso. Então, cara, a gente tem que bater no peito e dizer assim, ó, eu passei por tudo isso, eu tenho muito orgulho e graças a Deus hoje a gente pode ir num restaurante bom numa segunda-feira e vamos ali comer. Tem um escritório. tem uma mesa para despachar. A gente não tinha escritório. Para quem não sabe, a loja tinha 33 metros quadrados e um banheiro muito pequeno e nós não tínhamos estoque. Então, o banheiro tinha prateleiras até o teto, que a gente mesmo colocava. Um vaso uma mesa. Geladeira. Em cima da geladeira tinha um mini micro-ondas, que algumas coisas nem cabiam no micro-ondas para esquentar. E o meu pai, que é que nem eu brinco com ele, um engenheiro sem diploma, fez uma mesinha. Tem que cuidar quando falar, porque vai ter que dizer que isso é insalubre. Vai ter gente falando, olha, insalubridade. Não, mas era só eu e ele, viu? Não, por isso, mas tem gente que vai dizer, olha, insalubridade pra você. Depois, quando começou os funcionários com a gente, era a nossa sala de reuniões também, banheiro. Nossa, eu comentei até com a dona Jaque. Tinha que fazer pagamento. A gente fazia pagamento. Dona Jaque diz, guri, sou um herói. Eu não encararia do banheiro. Dá o feedback, o banheiro era num posto de luz do prédio, então não tinha janela. A janela, né, dava pro calor ali. Então, às vezes, entrava lá dentro, ficava 5 minutos, era um calor. Eu abria um pouquinho a geladeira pra vir aquele arzinho gelado pra gente continuar ficando ali dentro. Eu fazia pedido, ficava no banheiro, fazia pedido, fazia toda, né, a minha tabela de boleto pago, boleto não pago, e dormi muitas noites. Nosso pedido é semanal, né, com fornecedor semanal. Então, 8 horas da manhã de sexta eu passava o pedido todo pra representante e eu dormia toda quinta-feira com um catálogo de 1000 e tantas páginas selecionando, vendo os produtos em cima da cama, toda quinta-feira, durante muitos anos. Então, hoje, as pessoas às vezes querem empreender, acham que é fácil, não é fácil. É que elas olham o resultado, né? E aí elas querem a tua posição do resultado, mas não querem passar o que tu passou. Então, não é fácil, nunca vai ser fácil. Sabe que tem uma tia minha que eu aprendi com ela e ela me disse uma vez, ela falou assim, e eu vi o Silvio Santos falar. A minha tia disse pra mim assim, Rodrigo, se é fácil, não é de Deus. Tudo que vem de Deus é difícil, é trabalhoso. Isso eu gravei, sabe? Muito tempo eu gravei. A minha tia falando, ela é muito religiosa, e ela disse, não pensa que as coisas são fáceis. Tudo que vier de Deus é difícil. O que for fácil, desconfia. Eu sempre comento, eu e o William, a gente conversa muito, a gente é um casal que tem bastante diálogo, assim, e eu sempre converso muito com ele que quando tu te conflita, quando te tira da tua zona de conforto, tu cresceu um degrau. Com certeza. Tu cresceu um degrau. Se tá muito bom, tu não tá crescendo. Tu tem que fazer um movimento diferente, não é no fácil que vem exatamente complementando o que a tua tia falou. E tu sabe que eu sempre penso que toda vez, eu falo pra dona Jaque lá, toda vez que dá aquela coisa difícil, sabe? Agora início do ano, semana passada, deu uma coisa pesada, dá uma coisa... E saindo de dezembro, recorde de venda, tudo, aí tu inicia... Aí as pessoas dizem, mas não tem porquê, né, o janeiro... Não, aí vem quem é empreendedor sabe, quem tem 500 funcionários sabe. Então tem toda uma coisa para te... E aí tu diz assim, meu Deus, mais um fardo, mais um teste, o senhor tá me querendo, né, me testar. Digo, eu vou passar por essa fase, vai ser mais uma fase, mas eu sei que vai vir alguma coisa boa. E aí daqui a pouco surge uma coisa boa. Aí as coisas começam a alinhar. Então eu sempre falo para as pessoas em momentos de dificuldade, até vou deixar uma dica que eu levo para mim, porque às vezes as pessoas perguntam, como tu faz? No maior problema de dificuldade, porque parece que não tem dificuldade, tem sim, às vezes eu até coloco algumas coisas ali, tem coisas que não tem como tá expondo, né, mas procuro colocar no empreendedorismo dificuldades. O que eu faço nos piores momentos da minha vida?
Eu olho uma passagem bíblica que diz quando Jesus estava em cima do barco e chamava, acho que era Pedro, e ele vinha caminhando por cima das águas. E aí Pedro começava a afundar. Foi afundar, afundar. E aí Jesus olhou e disse para ele, homem de pouca fé. Afunda. E aí eu sempre falo para as pessoas, é nessa hora que eu digo, eu tô tendo pouca fé, eu tô sendo fraco para isso. E eu começo a afundar. Então aí eu me disponho a crescer de novo e aí parece que as coisas vai. E às vezes eu não entendo, eu digo, pô, como que a pessoa já começa já... E aí a Jaque briga comigo, cada um tem uma maneira de absorver. Tu já vem com essa casca, essa coisa de... Eu digo, pois é, mas as pessoas deveriam aprender com o tempo a ter essa casca de... Não desiste. Porque não tem outra maneira. É, exatamente isso. A gente tem muita fé também. E às vezes eu brinco até com o William que ele fala, ai, não sei o que, tá difícil, tá com alguma dificuldade. Eu falei, e tu tá rezando? E ele, pá, então, tô em dívida. Volta. Porque quando tá tudo bem, a gente, né, lembra. E quando não tá? Ou às vezes a pessoa recorre só quando não tá. Lembra de ajoelhar lá e pedir desesperadamente quando não tá bem. Mas quando tá bem, a gente tem que agradecer também. Obrigado. Eu vou te dizer gratidão, né? Pelas coisas boas. Entro... A dona Jaque, ela tem uma coisa que ela faz toda vez que eu noto, às vezes a gente tá no banheiro, eu vejo, ela entra debaixo d'água dela, daí eu vejo que ela para assim, ela levanta a cabeça, eu sei que naquele momento ela tá agradecendo a Deus por ter uma água quente. Eu vejo toda manhã que ela toma aquele banho, principalmente no inverno, eu vejo ela agradecer a Deus porque é aquela água quente que ela tem, valorizando. E eu assim, ó, vou dizer pra vocês, eu vou na minha lavanderia, olho a minha lavanderia nova e digo, meu Deus, muito obrigado. Eu saio da empresa, bate o final, assim, ó, agora não, agora o sol ainda tá em cima. Mas um pouquinho atrás, tempos atrás ali, eu acho que outubro, um pouquinho antes de outubro, eu saio da minha empresa, aquele movimento de carro passando e o sol se pondo na frente dela. Ali eu fico, 10 pessoas ficam me olhando, eu fico parado, olhando pro sol, olhando para aquele movimento, só dizendo para Deus, não acredito onde eu estou hoje que essa empresa é minha. Então, assim, a cada passo que eu dou hoje, eu acho que eu não tenho pedido mais para Deus. Vou confessar para vocês, eu acho que eu não pedi. Quer dizer, na verdade, eu sempre digo para ele que eu tenho um pacto com o Senhor, que eu sei que eu não vou morrer para ver meus netos, porque eu tive 4 filhos, eu não tenho, bem dizer, uma família no passado, né? Sim. Então, eu tive 4 filhos porque eu quero estar no quadro, eu e Dona Jaque, e os netos e bisnetos, tudo aquilo ali, para pelo menos dizer assim, nossa... E aí foi a frase que eu botei no curso, que eu boto na mentoria. Eu não vim ao mundo para estar de passagem, né? Eu vim para deixar legado para meus netos. Top, é muito bonito isso. Então, são propósitos, né? É o que a gente se propõe. Minha base forte é família. Eu admiro nisso, sabe? Isso é uma inveja boa que eu olho e digo assim, que legal. Isso eu quero ser para meus filhos. Se eu tiver, eu juro por Deus, eu falo uma coisa forte, até empreendedores podem me julgar, mas se eu tiver hoje um problema de família, que eu demando alguma coisa e eu tiver que fechar minha grade da minha loja e sair correndo, eu faço isso. A minha família está em primeiro lugar. Então, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo o que acontece, mas a minha família, eu paro tudo por eles. E aí eu digo, meu pai, minha mãe, William, meu filho, é a minha base. Eu fui criada assim, e eu não sei se é porque eu sou filha única, e a gente sempre foi muito unido. Nós fomos para Agudo e nós não temos aquela coisa de... O William tem muito isso em Agudo, ele almoça na casa do tio, final de semana o pai dele se junta muito com a família deles, né? Então, a minha sogra também vai visitar as irmãs, famílias grandes. Tem bastante contato. E nós somos uma família pequena e somos uma família que, como a gente foi para Agudo e criou raiz em Agudo... Se isolou apenas aquilo ali. Todos os outros ficaram mais longe. Então, para ti hoje visitar a família é 300 quilômetros, então não é assim, sabe? Tem um final de semana, tem que planejar e tal... E então aí vem legal, né? Incorpora a família do William. Então, pra ti, tu incorpora a família do William, visita tudo ali e também amparar o teu pai e tua mãe junto. Então, se nós formos analisar a vida de vocês em questão família, ela dizer quase perfeita, né? É que nem aquela marido, mulher, filho e o cachorro. Tem o cachorro também? Tem a Mel, 12 aninhos. É o que eu sempre agradeço a Deus. Eu digo, bota lá eu, Dona Jaque, todas as crianças com saúde e mais os 2 cachorros. Tá muito legal. Não tem que... Mas é isso, guris. Estamos entrando, nossa finaleira aí. Queria que vocês deixassem um recado. Só que o recado de hoje e a mensagem para vocês deixar, até... Como nós estamos gravando aqui, eu vou dizer para vocês posicionamento que falar, porque depois nós vamos fazer um lance de quem está falando, vai ficar ali. Uma mensagem, uma de cada um. Para casais. Eu acho que o William faz uma mensagem de empreendedorismo. E tu faz uma mensagem para as mulheres e casais. Ou se o William quiser falar sobre casais. Porque eu acho que isso é tão importante, porque ultimamente o que tem gente perguntando e a quantidade de casal que estão empreendendo, eu fico apavorado. Está crescendo muito, né? Que bom. Crescendo muito bom. Então, deixar a mensagem, cada uma vez com a sua mensagem final aí.
Vamos lá. O que eu deixo para os casais e primeiro para as mulheres, então, falando desse lado feminino, é a questão, não gosto muito dessa coisa de empoderamento da mulher. Eu acho que os dois têm que se empoderar e fazer a sua parte. Não sou de levantar bandeiras, não gosto disso. Eu acho que a gente tá aqui para baixar a cabeça e trabalhar e ter foco, e as coisas vão vir. Não interessa se tu é homem, mulher, preto, branco, enfim. Eu sou dessa opinião. Mas o que eu deixo para os casais, assim, ó, que não é fácil, nunca vai ser. Não é um mar de rosas, mas a gente tem que focar no ponto forte de cada um. Não adianta a gente só falar, ele não é bom naquilo, ela não é boa naquilo. Então foquem e unam as forças. Então, eu não sou boa no administrativo, ele é bom, então ele vai para o administrativo. Eu sou boa, o William sempre foi muito bom em vídeos, vai para os vídeos. E a gente se completa nesse sentido. E muitas vezes os casais querem só focar no ponto ruim. Então, aquilo potencializa e perde o foco da coisa. Então, foquem no que vocês têm de bom. Planejem a empresa de vocês, tirem um minuto para planejar. Vocês têm que saber para onde vocês estão indo, para onde vocês querem chegar. Mas eu quero minha empresa, mas o que eu quero para o ano que vem? Às vezes as coisas não vão sair como vocês desejaram, mas vocês têm que ter um para onde, um norte, que é o que eu vejo que muitas pessoas não têm hoje. Então, foco, planejamento, focar nas coisas boas, baixar a cabeça e trabalhar. Eu sou da opinião de que nada vem sem suor e não é feio, e não perder a humildade nunca, de saber onde começou, de ter o pezinho no chão, que por mais que vocês comecem a ganhar dinheiro, não esquecer de onde vocês vieram. Acho que é isso. Eu acho que bem colocado, é uma coisa que quando eu converso com Dona Jaque, a gente sempre fala, ela tem o mesmo posicionamento teu. Ela sempre diz, eu não... Inclusive, quando a gente vai em restaurante, ela destaca isso. Eu não sou feminista. Meu marido pague a conta. Ela destaca sempre assim. Mas eu acho que isso realmente é marido e mulher, e eu sempre falo pelo contrário. As mulheres que fazem essa luta desesperadora... Eu tenho 3 filhas, tenho mulher e tenho 3 filhos para defender. O cara que bate em mulher, o cara que tenta, o caso agora mesmo de estupro, outra coisa, para mim, corta o saco com perdão da palavra, faz qualquer coisa. Por isso que não existe, isso não é um homem, não tem dignidade. A mulher, ela tem que ser tratada como uma rosa, é diferente. Então, eu sou desse par e eu acho que por isso, quando eu era muito grosso, e aí tu vem, e tu falou uma coisa perfeita para relacionamento. Focar no que é do ruim do outro, isso é só problema. E eu acho que eu tive muito defeito quando eu focava muito nos defeitos da Dona Jaque, não vi os lados bons dela. Hoje eu vou dizer que a gente está numa perfeição de casamento porque a gente amadureceu e entendeu que tem que ver o lado positivo de cada um e a coisa só andou. Só andou. E eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz muito. Rodrigo, que as pessoas querem se comparar muito. Nós somos muito diferentes. Muito. Nós viemos de famílias maravilhosas, mas ele tem uma criação, eu tenho outra, eu tenho um posicionamento, ele tem outro. Então não adianta eu querer que ele seja bom como eu cuido do administrativo. Eu sou boa nisso, ele também tem que ser. Não, nós somos diferentes. Como ele é melhor na questão visual, questão de vídeos, questão de inovação, e eu não sou. E é um complemento. E as pessoas querem muito que um seja igual ao outro, não, porque tu também tem que fazer. E competir não dá também. E aí vai pra trás. É um complemento. E eu sempre lembro que ela dizia assim, eu não tô preocupada, pode ir que tu adora estar na frente, eu sou bastidores. Mas eu digo para ela que isso também era um erro dela, porque ela não é bastidores. Na verdade, é um complemento que faz. E ela dizia, eu não me vejo em posicionamento crescendo. Eu digo, como assim? Tudo que eu mudei, tudo que eu faço, não quer dizer que tu não tenha uma faculdade, que tu não vai e faz muito melhor do que pessoas que têm faculdade. E eu digo para ela, não. Aí, quando ela aprendeu a se dar o valor que ela fez, e foi de uma mensagem da filha dela, né? Que a filha dela falou para ela assim, a Nicole disse bem para ela, mãe, se a senhora tá passando o que tá passando, é porque a senhora permite. Então, a senhora não reclame. E aí foi a mudança dela. Tomou um choque e aí foi a mudança dela. Então é isso aí. As mulheres têm que ter seu posicionamento, fazer o seu parceiro respeitar e tem que ter o respeito entre os dois. Não tem outro para funcionar. Se posicionar, mas de uma forma correta. Às vezes o homem vai estar certo, às vezes a mulher vai estar certa. Não tem bandeira. Não existe. É pelo correto. Eu sou pelo correto. E aí as coisas funcionam. William, tua mensagem final. Então, sobre empreendedorismo, eu digo que a gente tem que rasgar as crenças limitantes. Por exemplo, você falou ali que a Dona Jaque colocava a crença de não ter uma faculdade. E eu realmente acho que muito à frente da faculdade está a boa vontade de querer empreender, de querer fazer algo diferente que as pessoas não estão fazendo, de querer ter esse sofrimento, de querer ter essa garra de recuperar, de fazer dar certo. Também por um grande período da minha vida me responsabilizei por não ter uma faculdade, não ter um ensino superior,
para determinada área. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas acabam nos entregando currículos, com currículos invejáveis aí, em currículos extensos, doutores, graduados, pós-graduados, pessoas que estão com dificuldade de se colocar no mercado. Muito mais importante do que você realmente ter essa capacidade profissional é buscar fazer algo diferente, fazer algo que você goste, né? Hoje também tem essa questão de entregar o certificado para os pais, né? Quando na verdade a pessoa nem quer, não se vê fazendo essa profissão. Então, o empreendedorismo é te dar toda essa bagagem, te dar toda essa oportunidade de tu, com pouco estudo, poder chegar muito longe, muito à frente, às vezes, de pessoas que estão aí com um gabarito lá em cima. Empreendedorismo é se reinventar, é aprender todos os dias, é ter humildade, é dar um passo para frente, dar 2 para trás, dar 2 passos para trás e dar 5 para frente, é acordar todas as manhãs, é nunca desligar do seu negócio, é estar em casa em determinados momentos, quando tu deveria estar dando realmente atenção para tua família, tu te pegar pensando na solução de algum problema. Empreendedorismo é muito grande. Empreendedorismo ela é como se fosse empreendedorismo e empoderamento, né? É essa questão toda de você realmente fazer dar certo. Então, a mensagem que eu digo, a reflexão é que as pessoas também não se culpem por não ter essa formação, e sim ter a boa vontade de empreender, tentar, persistir e alcançar. Show, perfeito. E complementando isso, hoje, inclusive na questão da fadismo, é uma coisa que eu estou acreditando muito, que para quem não tem essa coisa justamente do nível superior, oportunidade, hoje a fadismo ela tem um curso EAD que se chama Complice. É um curso completo, é muito legal, é uma nova profissão que vai ter no Brasil, que pega o profissional. Hoje, eu fiz administração, né? E se tu analisar durante o curso inteiro a mudança, tu quase não usa nada para o empreendedorismo. E o Compliance, ele pega tudo, ele pega marketing, ele pega direito, ele pega... É completo mesmo. Então, é um curso que eu indico às pessoas à distância, tu faz no teu tempo. Em menos de 2 anos tu tá formado, se a preocupação é nível superior, e o melhor de tudo, tem um conteúdo muito legal. Então, para todo mundo que está ouvindo aí e as que estão envolvidos no nosso projeto de mentoria, o curso ele tem 50% de desconto e mais 10 de coisa. Se eu não me engano, ele dá 198 por mês. Nossa. Ou seja, como em 2 anos, com R$6.000 tu tem um nível superior com qualidade. Com qualidade. Exatamente, é uma com oportunidade que tem. Até tu dou essa dica. Eu inclusive, irei fazer esse desafio junto com a Natália e Dona Jaque. Porque Dona Jaque quer fazer o nível superior dela e dentro desse quando pega tudo que ela está fazendo. A Natália vai fazer a faculdade, vai ser um desafio que nós vamos botar ela à distância e não numa faculdade presencial, porque eu acho que a maior experiência que ela vai ter é dentro da nossa empresa e aprendendo ali. E eu vou para estar junto com eles então. Então nós 3 vamos escrever esse curso. Te convido aí se tu quiser. Se não tem o nível superior, tá na hora de fazer. Farei com certeza. E Rodrigo, na nossa vida do empreendedor e no nosso dia a dia, a gente se confronta com dificuldades. As dificuldades existem. E a gente fez um curso com o Wendel Carvalho agora há um pouco tempo atrás. E o Wendel Carvalho ele disse que a nossa vida é como atravessar uma ponte. Que quando surgir um obstáculo, uma barreira, e a gente não souber como transpor essa barreira, a gente tem que ter ao nosso redor os quens. Quem vai resolver essa parte fiscal? Quem vai resolver essa parte jurídica? Quem vai me ajudar nessa parte de marketing? Então, o empreendedor às vezes se cega achando que tem que resolver, saber fazer tudo. Ele barra no obstáculo porque ele fala como eu vou fazer. E acaba retraindo. E aí eu não sei como fazer e eu não faço. Então, é buscar esses quens, estar sempre aliado de bons profissionais na área jurídica. Eu sei que tu tem uma equipe jurídica, uma equipe de contabilidade, uma equipe de marketing top, né? E toda a tua equipe de colaboradores. Então, não fica mais fácil você trabalhar tendo todo esse suporte? Agora sim, mas é isso que eu sempre digo para as pessoas. E aí vem um segredo. O início é difícil, eu não tinha isso. Mas como que eu fiz isso? Eu procurei um escritório renomado e joguei para eles dizendo... Se vocês apostarem em mim, eu tenho esse negócio, eu tenho isso aqui. Tanto é que um dos sócios disse, esse cara é louco. Esse cara é louco. E o outro acreditou.
E aí eles fizeram para mim condições de me dar apoio iniciar para hoje eles estarem contratados e estão ganhando muito bem. Mas então as pessoas não fiquem com medo. Realmente, William, quando tu chega num ponto que não sabe, busca sabedoria. Por isso que é bom tu ter um mentor, uma pessoa que está disposta a falar, encurtar o caminho. Tu tem dúvida, conversa com alguém, vai lá. Oportunidade para buscar tem. E se tu tá tão apertado e tem honestidade, o seu Google, ele ajuda muito. Total. Então, a mensagem é essa. Curis, muito bom toda vez que nós conversamos, muito legal os assuntos. Queria agradecer vocês. E o nosso encerramento vem com a minha velha frase. Fiquem com Deus.